Estou pregando os Salmos do Amado, do Salmo 20 até o Salmo 134. E hoje nós vamos estar ministrando no Salmo 129, que diz assim a palavra de Deus, do Salmo 129. Todos encontraram? Salmo 129 diz assim a palavra de Deus: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços os que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra lida neste momento. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. As experiências do salmista no Salmo 129, de recordações profundas sobre o passado, dos que eles passaram, mas também das vitórias que eles tiveram das mãos do Senhor. Assim também acontece com cada um de nós. Pensamos um pouco no passado, mas também temos testemunhos de que o Senhor fez grandes coisas por cada um de nós. Ó Deus, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A história da perseguição da igreja, ela está em toda a Bíblia Sagrada. Se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que homens e mulheres de Deus sofreram perseguições. Perseguições não eram por rebeldia, mas por obediência a Deus. Um grande exemplo de perseguição é narrado no livro de Êxodo, quando aquele povo já sofrera com um cativeiro de 430 anos. Famílias foram maltratadas, famílias foram tripudiadas, homens ímpios prevaleceram contra o povo sagrado de Deus. Essas pessoas eram maltratadas porque elas não tinham o que fazer, não tinham prazer de plantar, não tinham prazer de trabalhar. Essas famílias não tinham prazer de nada na vida, porque viviam sob um cativeiro egípcio. Eles eram dominados totalmente por reis ímpios, homens que não temiam a Deus. E foi uma das maiores perseguições da história do povo de Deus, foi a história do povo de Israel. Isso lá no livro de Êxodo, onde esse povo sofreu com grande truculência das mãos dos homens ímpios. Quando completa 430 anos, esse povo já não aguentava mais, e eles agora começam a gritar e pedir socorro a Deus. E ele disse: Senhor, tem misericórdia de nós. E no capítulo 3 de Êxodo, Deus se revela para Moisés de uma forma muito profunda, dizendo: eu vou resgatar vocês das mãos dos egípcios. E ele diz no capítulo 3, versículo 12: eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço o coração de vocês, o sofrimento, eu sei de tudo o que está acontecendo. Mas parece que na mente daquele povo, Deus não estava nem aí com o que estava acontecendo.
Era uma perseguição muito grande na vida deste povo. E o que aconteceu é que Deus, de forma milagrosa, chama Moisés, diz: Moisés, você vai libertar essa nação das mãos desse rei ímpio chamado Faraó. E a Bíblia Sagrada narra uma história que durou 40 anos para que Deus libertasse aquele povo. E de uma forma bem milagrosa, o texto sagrado diz em Êxodo capítulo 14 que o Senhor, depois de mandar as 10 pragas do Egito, todas as famílias de Deus, o povo de Deus, atravessa o Mar Vermelho e recebe a libertação. Primeiro, houve a perseguição, é fato. Segundo, houve o milagre de Deus. Se o povo foi perseguido, Deus estava lá para cuidar. O que nós entendemos é que diante dessas perseguições, Deus está vendo todas as coisas. Às vezes nós estamos assim: meu Deus, será que o Senhor não está entendendo, não está vendo o que está acontecendo? Ele está vendo tudo. E diga-se de passagem, tudo faz parte do plano soberano de Deus sobre a vida dos seus filhos. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar outro povo de Deus sendo maltratado, sendo tripudiado. Quando você abre a sua Bíblia, você vai ler em Atos dos Apóstolos, você vai ver uma igreja sofrida, igreja perseguida, igreja que não podia proclamar o Evangelho, não tinha a liberdade que eu e você tem hoje, de estarmos aqui de portas abertas, em redes sociais. Pelo contrário, esses homens, eles foram convidados, eles foram forçados pelos reis da sua época de não proclamarem a palavra de Deus. Atos capítulo 4 diz que eles foram impedidos, perseguidos. Vocês não podem falar desse Deus. E a ousadia tão grande desses homens que me chama a atenção é que eles disseram: importa agradar a Deus do que a homem. Nós não vamos nos calar, nós não vamos parar de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que a perseguição faz parte do povo de Deus desde os tempos mais remotos, quando eles ainda estavam lá no Egito. E quando chega no livro de Atos, esses homens, eles foram também perseguidos. A história do apóstolo Paulo, escute isso aqui, a história do apóstolo Paulo, narrada em Atos capítulo 9, diz que ele se converteu, na verdade Deus alcançou o coração de Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja. Ele saiu com cartas nas mãos para maltratar o povo, para matar o povo de Deus. E naquele caminho, Paulo tem um grande encontro com Deus. E ali cessa toda a perseguição de Paulo contra a igreja. E agora Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido. E ali ele começa a sofrer na pele tudo o que ele fez com aquele povo em perseguir a palavra de Deus. Meus irmãos, a perseguição faz parte. E esse Salmo 129, o salmista, em forma de canto, que é o 10º salmo, chamado Salmo de Romagem. E em forma de canto, ele traz o povo para o passado e começa a mostrar a grandeza de Deus sobre tudo que eles passaram. Esse salmo aqui, não sabemos quem realmente escreveu o salmo, mas faz parte desse grupo de salmo de romagem. É que o salmista, ele convida o povo através de cântico. Eles andavam, eles cantavam em rumo à casa de Deus, a Jerusalém. E eles iam ali enfrentando dificuldades, perigo da estrada, animais e por aí vai. E neste salmo, ele traz uma recordação do passado. Evidentemente, estava acontecendo alguma coisa para que ele falasse essas palavras. Certamente esse povo estava sendo perseguido, alguma coisa estava acontecendo. E o salmista, de uma forma muito poética, ele traz o povo agora em forma de canto, mostrando que eles foram perseguidos, mas eles não foram vencidos. E no versículo, logo no versículo
primeiro, ele vai dizer: muitas vezes me angustiaram. Queridos, este salmo, no versículo 1 ao versículo 4, Deus sujeita a sua igreja às diversas tribulações e disposições, a fim de provar que Ele mesmo é o seu libertador. Do versículo 5 ao versículo 8, em forma de oração imprecatória, eu já vou explicar direitinho o que é isso aqui, é que ele apresente a Deus os seus inimigos. Primeiro, Deus mostra que há uma permissão dele que o povo seja perseguido, para que o próprio povo veja a grandeza de Deus, que Deus colocou ou permitiu essa perseguição, para que essas pessoas vissem a grandeza de Deus, os livramentos de Deus. E do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos encontrar o salmista orando pelos seus inimigos, de forma imprecatória, mas colocando os inimigos de Deus diante de Deus e pedindo a sua graça. Esse salmo nós podemos dividir em 3 partes. Estudar essas 3 partes hoje, que do versículo 1 e versículo 2, primeira coisa é aceitar as perseguições. Achar que a perseguição é algo estranho demais, que porque eu sou crente, eu não sofro perseguição. Sofre sim, eu e você. Em algum lugar nós somos perseguidos. Em algum lugar alguém está ali querendo nos perseguir. No versículo 3 e no versículo 4, a lição que nós tiramos de tudo aquilo que Deus permite em nossas vidas. Se Deus permitiu que você sofresse alguma perseguição, certamente há uma lição. Nós precisamos aprender, tirar lição diante das situações adversas da vida. Todos nós tiramos uma lição. E o terceiro ponto que nós podemos aplicar para nós quando o versículo de 5 a 8, quando o salmista, ele agora apresenta diante de Deus os seus inimigos, de forma imprecatória, mas ele apresenta os seus inimigos. E ele começa a dizer assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Certamente o salmista está ali falando como representante do povo de Deus, quando ele fala Israel que o diga. É como se ele tivesse dito: pergunte ao povo de Israel o que foi que eles passaram. Pergunte a esse povo o que foi que eles viveram no passado. Ele diz assim: muitas vezes, na NVI diz assim: com frequência eles me têm afligido desde a minha mocidade. Lá atrás, muito tempo atrás, esse povo foi perseguido de forma cruel. O que o salmista estava trazendo para os seus ouvintes era que eles pensassem um pouco do que o Israel de Deus tinha passado. Ele está dizendo: vocês percebam direitinho que isso que nós estamos vivendo aqui não é algo novo, não é coisa nova. Nós não estamos experimentando algo que ninguém experimentou na vida. Ele diz: olha, muitas vezes eles me angustiaram. Ele está dizendo assim: a história do povo de Deus foi marcada por sofrimento e opressão. Parece que nós não entendemos essas palavras e achamos, porque somos cristãos, filhos de Deus, estamos imunes das perseguições, das pressões da vida, das dificuldades, das impiedades, das palavras maldosas dos homens contra nós. Mas foi uma história marcada por escravidão. Ele quis dizer isso para esse povo: o povo foi marcado por escravidão. Ele traz 2 momentos na história do povo de Deus. O primeiro momento é que eles foram escravizados, eles sofreram. Mas ele não deixa o coração do povo aflito, angustiado, quando ele diz assim: mas eles não prevaleceram contra nós. Ele mostra que há uma realidade que o povo vivera, há uma realidade que o povo vive, mas também há outra realidade profunda
dúvida é de que Deus que permite tudo isso que nós passamos é o Deus que traz amparo para a nossa alma, traz vigor para nós, traz alegria. O conforto que veio do passado. A primeira coisa que nós devemos entender: aceite as perseguições como algo muito comum na vida do cristão. Não é uma coisa aberrante. Realmente nós ficamos tristes, angustiados. Mas Pedro vai reiterar essas palavras quando ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exaltando. O entendimento de muita gente é de que cristão não sofre, é de que filho de Deus não passa tribulação. O entendimento, talvez, de alguns defensores da confissão positiva é de que à medida que eu recebo, na medida que Deus me alcança, na medida que eu entro, talvez, na irmandade, que Deus agora me coloca numa posição de servo, eu estou imune às dificuldades. Pedro diz: vocês não estranhem, não, é algo que está acontecendo, vocês não fiquem dessa maneira, algo extraordinário está acontecendo. Paulo escreve lá Timóteo, ele vai também afirmar, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Jesus foi muito mais além do Sermão da Montanha, quando ele prega assim: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo meu nome. E olhe que nós não sofremos a perseguição que os nossos irmãos do passado sofreram. Nós não somos impedidos hoje à noite de pregar a palavra de Deus. Nós não somos impedidos de estar em praça pública proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não somos impedidos, Samuel, de chegar no meio da rua, entregar um folheto, fazer uma oração, clamar por alguém. Esses homens aqui, eles provaram. Mas você sabe o que eu acho tão interessante? É quanto mais a igreja era perseguida, mas a igreja crescia em qualidade, crescia em quantidade. Parece que eu fico pensando: meu Deus, será que precisamos de uma perseguição para que haja um avivamento no meio do teu povo? Pastor Paulo Júnior pregou aqui no Parque do Povo, e o sermão dele sobre a ira de Deus. Ele disse: o cálice da ira de Deus já está fervendo com tanta maldade neste mundo. O que está faltando para Jesus voltar? Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Aí ele diz assim: desde a minha mocidade, Israel acredita. Israel é testemunha. Vocês são testemunha de que nós fomos perseguidos. No versículo 2, parece que ele esquece do que tinha falado no versículo 1, mas ele não esquece, Fernando. Ele diz assim, ele repete novamente: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sabe o que ele quer dizer aqui? A primeira coisa é que quando você se deparar com uma repetição na palavra de Deus, não é que o escritor ele viajou na maneira, ele esqueceu e repetiu porque achou que não tinha colocado. A repetição da palavra de Deus é a ênfase do que ele está falando. Ele estava dando uma ênfase, mostrando: olha, o que eu estou falando para vocês é uma realidade. Mas quando ele dá a ênfase no versículo 2, quando ele diz: muitas vezes me angustiaram, no versículo 1, e ele repete no versículo 2: desde a minha mocidade me angustiaram, ele completa,
Ele agora traz a lembrança para aquele povo, e essa lembrança pode ser agora aplicada para nós, Júnior, dizendo assim: eles desde a mocidade me angustiaram, todavia, porém, eles não prevaleceram contra nós. O que ele traz para o povo é: vocês tenham isso em mente, vocês tenham fé, que Deus é esse Deus que peleja por cada um de nós. Eles não prevaleceram contra nós. A escravidão do Egito terminou no êxodo, e o exílio babilônico terminou com a volta e restauração de Judá. Perceba que toda a história tem um final feliz com esse povo de Deus, que Deus não desamparou, que Deus cuidou, até mesmo permitindo que alguns morressem, mas Deus esteve cuidando do seu povo. Aí no versículo 3, olha que coisa interessante, no versículo 3, olha o que o salmista diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Deixa eu colocar a linguagem a NVI. Minhas costas estão cobertas de feridas, com os longos sulcos feitos pelo arado da terra. Ele vai dar uma imagem agora da agricultura. Vocês pensam aí como é o que é um boi arando a terra. As cordas prensadas ali no pescoço do boi, amarrando, e ele puxando aquele arado e sai cortando aquela terra, partindo ali aquela terra no meio. Mas que linguagem profunda que ele usa aqui, trazendo a imagem da agricultura, para mostrar os sofrimentos que esse povo passou. Não é muito sofrimento para que vocês estejam reclamando, talvez por coisas mínimas, não querendo desprezar a dor de ninguém. Ele disse: sobre as minhas costas abriram feridas. Ele disse: você está vendo o arado que vai cortando a terra, vai ali o boi com o arado partindo a terra? Assim também foram os chicotes, as chicotadas desses homens maus que deram nas minhas costas. Se você for ler a história da crucificação de Jesus, você vai muito bem entender a linguagem que eu estou usando, dos chicotes que eram feitos com pedaço de osso lá, e que batia nas costas e cortava, saía rasgando de cima a baixo. Ele começa a mostrar para esse povo aqui: olha aí o que eu estou falando para vocês, como o boi sai arando aquela terra. Esses homens fizeram nas costas do povo de Deus, abriram seus sulcos, foram açoitados severamente. Ele compara o povo de Deus a um campo pela qual o arado é arrastado. Vocês imaginem como esses homens sofreram, e não sofreram por desobediência, sofreram por obediência à palavra de Deus. Paulo, que o diga, navegando de Cesareia para Roma, preso. Esses homens que foram perseguidos, essas palavras expressam o fato de que a cruz sempre esteve plantada nas costas da igreja. Jesus disse: se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filho, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. A ideia de que os discípulos do Senhor vão viver em uma paz eterna, em um mundo sem problema, não existe. Alguém disse: Jesus, para onde o Senhor for, eu vou. Ele disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Jesus não era rico para você se defender de um evangelho próspero, de que você é obrigado a ter, de que Deus tem obrigação com a sua vida de enriquecer.
Ele disse: você pode me seguir, agora eu não tenho nem onde morar. Não tinha onde morar, pegou um jumento emprestado e quando morreu, não tinha um túmulo. Zé de Arimateia que emprestou. E nós achamos que somos merecedores de tantas riquezas, de tantas coisas. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Os sulcos, as aberturas que foram feitas. Ele está dizendo aqui que a igreja foi perseguida, como esse povo sofreu. Eu convido a você, não leia aqui, mas leia em casa, o capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. André, como esses homens sofreram, como esses homens foram maltratados. Parece que nós estamos no mundo de fantasia, achando que o sofrimento foi somente para Jó, só que a tentação foi somente para aqueles homens que proclamaram a palavra de Deus. Hebreus diz assim, um pouco do que ele fala sobre os heróis da fé. Ele diz assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Olha, se você chegasse para pregar alguém dando esse testemunho, alguém se converteria? Alguém queria aceitar esse Jesus? Porque hoje é diferente. Hoje se prega oferecendo as bondades, as benesses, trazendo talvez fantasias, o evangelho que não sofre, o evangelho que não tem luta. Se você ler Hebreus para alguém, você vai dizer: esse camarada não vai querer nem chegar na igreja. Ele diz: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes e pelas covas cavernas da terra. Se prega evangelho com esse livro de Hebreus, mostrando que o crente ele não passa por dificuldade. As costas foram abertas às feridas daqueles homens. Certamente nós não sofremos mais hoje com esses cortes das nossas costas, com essas chibatadas. Nenhum de nós passou por isso, nem vai passar. Ele diz: sobre o meu torso, sobre as minhas costas. Foi como aquele boi que arava a terra, saiu cortando, saiu ferindo. Essa é a realidade do que o salmista está querendo transmitir para o seu povo e quer transmitir para mim e para você nesta noite. De que nós somos perseguidos, de que nós somos maltratados, mas nós somos mais do que vencedores. Mas o Senhor peleja por nós. Mas o Deus que esteve lá em Israel é o Deus que está aqui comigo e com você. Veja o que diz o versículo 4, quando ele vai falar agora sobre a providência de Deus. Mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ídolos. Quando diz que o Senhor é justo, não há nenhuma injustiça pelo sofrimento humano. Quando ele diz que o Senhor é justo, não há nenhuma injustiça porque você passa tribulação. O Senhor é justo. E alguns ainda têm a petulância de dizer: Deus, seja justo. Como é que nós chegamos a dizer: Deus, seja justo, eu quero que você seja justo, como se eu e você fossem merecedores de tanta justiça de Deus? Porque se Deus fosse atender a nossa oração, Deus faça justiça, seria bem diferente do que nós estamos vivendo, porque nós não merecemos, até porque o Senhor, se saísse um pouco de cena, nós certamente seríamos comidos pelos homens, como diz o Salmo 124: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos tinham engolido. Mas o Senhor é justo.
Ele diz: olha, vocês estão percebendo que tudo isso aconteceu. Ele fala da maldade, ele fala da perseguição, ele fala das costas cheias de sangue, cortada pelos chicotes romanos. Aí ele diz assim: escuta isso aqui, mas o Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios. Ele traz a ideia mais uma vez daquele arado que é amarrado das costas do boi. E quando o arado vai, a corda é cortada e ali para de funcionar. O que ele traz para nós agora, como aplicação desse texto aqui, é de que ele corta essas cordas, é de que ele está diante de nós, está nos fortalecendo. O Senhor rompe as cordas dos ímpios. A alusão que ele faz do arado, como sabemos, amarrado com as cordas, é ele que corta. O salmista diz: se o Senhor não edificar, em vão vigia as sentinelas. Você pode fazer de tudo, mas se não tiver o aval de Deus, não vale nada. Mas é o Senhor, é justo. Ele cortou a corda dos ímpios. Porque ele está falando aqui de um povo ímpio que estava maltratando o povo de Deus. Abacuque sofreu isso na pele quando ele disse: Senhor, como é que pode a impiedade prevalecendo contra o povo de Deus? E ele não entendia porque Deus estava em silêncio. E quando Deus fala, parece que aumenta mais a angústia do profeta, que ele vai usar os caldeus, uma nação ímpia. Ele falou: o Senhor é santo, o Senhor não pode fazer isso. Deus tem a forma certa de defender cada um de nós. Deus tem os seus meios para nos conduzir no seu caminho em obediência. Deus sabe até onde eu e você suporta essa angústia e essa perseguição. Ele diz aqui no versículo 5 agora: sejam envergonhados. O que ele vai dizer agora? Do versículo 1, do versículo 8 ao do versículo 5 ao versículo 8, ele agora vai entregar, olha para aqui, vai entregar os inimigos a Deus em oração. É o que eu falei da oração imprecatória. O que são orações imprecatórias? São orações feitas, você vai encontrar em vários salmos da Bíblia. A oração que era feita, Sandra, colocando os ímpios diante de Deus, mas é uma oração que pedia: Deus, quebra os dentes, dá um morro na face. Era uma oração que dizia: Senhor, arranque as presas, destrua para que não exista mais. Era a oração feita: que seus olhos fiquem escurecidos para que não possa ver, que sejam apagados do livro dos vivos e que não possam ser registrados dos justos, que brasas vivas caiam sobre eles, que sejam atirados no fogo, em covas profundas dos quais não possam sair. A pessoa em casa faz esse tipo de oração, quebra os dentes, né? Faz isso. Mas por que essas orações eram feitas? Não era oração de vingança, não é? Deus não está falando aqui que você tem que se vingar. Mexeu comigo, mexeu com a menina dos olhos de Deus, vai pagar. Deus não é nada disso. A oração aqui era feita contra o povo ímpio, aqueles que perseguiram a Deus. Não é você se prevalecer de que Deus vai ser o teu defensor porque você sofreu alguma angústia na alma por causa de alguma pessoa. A oração imprecatória era contra os inimigos de Deus. Perceba quando Paulo vai na estrada de Damasco, que Deus alcança ele, que ele cai no chão. Paulo diz: quem é o Senhor? O que foi que o Senhor falou? Paulo, por que você me persegue? Paulo era inimigo de Deus, era inimigo do povo de Deus. Quem é inimigo de Deus é inimigo do povo de Deus. Essa oração, Madalena, era para que Deus entrasse com providência na vida dos ímpios. E é isso que Deus faz. Isso não é nenhuma um rancor, não é uma vingança nossa, é porque é algo muito natural de Deus defender o seu povo e trazendo, sabe o quê?
chicote para os ímpios, para aqueles que estão tripudiando, maltratando o povo de Deus. E ele vai dizer no versículo 5: sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam em Sião. Ele diz: olha, esse povo vai ser envergonhado. Como nós estamos esperando a justiça de Deus em nossas vidas? Como é que nós estamos trabalhando a questão de, talvez até de querer se vingar de alguém? Mas aqueles que se levantam contra a obra de Deus serão envergonhados. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus serão envergonhados. E ele aqui não está trazendo a palavra contra os filhos de Deus, contra a igreja de Deus, mas aquele povo que perseguia, aquele povo que maltratou. E diga-se de passagem, tem momento que nós ficamos assim: meu Deus, isso vai acabar quando? Quanta perseguição. Parece que nós estamos à mercê da maldade dos homens maus. Nós estamos em um barco à deriva, parece que caminhando para cairmos no abismo. Mas tudo que está acontecendo hoje aqui no mundo, tudo tem os olhos de Deus atento sobre todas as coisas. Ele sabe até onde a igreja suporta. E nós cantamos há pouco instante a música aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando não der mais, nós vamos certamente ser arrebatados. Ele diz: sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Ele começa a mostrar agora aqui como serão esses ímpios. O que vai acontecer com eles, André? É isso aqui. E não está dizendo aqui para bater no peito, aqui, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Não precisamos de estar com o dedo acusando, nem querendo se defender e trazendo palavra de maldição contra aquelas pessoas. Deixa Deus ser justo e defender o teu direito e o meu direito, e o direito da igreja dele. A partir do momento que nós começamos a fazer o que é certo, Deus se responsabiliza. Versículo 6. Depois que ele diz o que vai acontecer, sejam envergonhados, ele vai mostrar a diferença agora. Olha para aqui, a diferença minha, sua e daqueles ímpios que nós achamos que prevalecem contra nós. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. A figura da colheita prossegue, mas passa dos campos para o alto das casas. Deixa eu tentar falar para você do que é isso aqui. Você já pensou? Você passa no local, tem uma grama bonita ali, linda, bem regada, uma grama linda, não tem nenhum problema. Passa no outro dia da grama. Ele aqui compara uma grama que é colocada em cima do telhado e a grama que é plantada no chão. E ele vai dizer: essas pessoas não são gramas aqui no chão. Ele diz: seja como a erva dos telhados, não tem raiz. Queridos, não tem raiz. Nós temos raiz, nós estamos realizados na palavra de Deus. Nós vamos sim suportar, porque nós temos a raiz, nós estamos acobertados pela bondosa mão de Deus. Mas eles não têm, eles são ímpios. Ele diz aqui que eles são comparados a esse capim que é plantado em cima das casas. Ou talvez que ninguém plante capim, mas alguma grama cresce ali, alguma coisa cresce.
E parece que ele faz uma comparação de, olha para aquele mato que está ali em cima, veja como ele cai, olha como são plantados aqui embaixo, que tem raiz. Jesus usou essa mesma figura na parábola do semeador, quando ele diz assim, uma parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou, porque não tinha raiz. Nós recebemos a palavra de Deus, e ela caiu na boa terra, ela caiu no nosso coração, ela vai dar frutos. A grama que cresce nos telhados, elas não podem se sustentar. Ele diz, são esses ímpios que maltratam o povo de Deus. Que comparação profunda ele traz para nós como conforto para o nosso coração, do que nós somos, do que nós temos em relação àquilo que nós, talvez, como o Salmo 73, olha para a prosperidade dos ímpios. Foi a maior crise de um homem que olhou para a prosperidade dos ímpios. Ele disse, como é que pode? Esses homens são bons, eles não adoecem, o gado é bom, tudo é tranquilo. Tudo para nós é com dificuldade. Tudo para o cristão é difícil. É difícil mesmo, porque tudo que Deus dá é de forma responsável, e o diabo dá de uma forma irresponsável. Sempre que o esplendor com a grandeza dos nossos inimigos nos abala com temor, devemos recordar essa comparação. Senhor, eu estou alicerçado na Tua palavra. Lamentavelmente, escute isso aqui, lamentavelmente, tem muita gente que está feito grama no telhado, que não tem raiz, que se abala, que se desespera, vulnerável, levado por tantos ventos e doutrina, por tantas coisas, não tem firmeza, porque não tem raiz, deixou a grama crescer em cima do telhado. Apesar que a citação é para os ímpios, mas eu trago para nós como se que nós também devemos vigiar, como nós estamos cuidando dessa semente chamada Palavra de Deus no nosso coração. Ele vai concluir no versículo 7 e no versículo 8, com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que há dos feixes. Sabe o que ele está dizendo aqui, Lafite? É uma frustração. É uma frustração tão grande que eles plantam, eles não abraçam, eles não têm o prazer, porque foi embora. Esses frutos não servem para ele. Eles não enchem o braço, eles não conseguem. Diferentemente, só quando você vê aquelas pessoas recolhendo os seus feixes, enchendo os seus braços, trazendo com maior alegria. O salmista traz aqui essa comparação de que eles não conseguem encher nem a mão, porque é grama, vai embora, não pode perdurar. Tudo em relação ao povo de Deus, em relação ao que nós estamos vivendo, em relação a tudo que recebemos do Senhor. Nós não somos esses que não têm, eles olham, o qual não enche a mão. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os seus feixes. O autor está falando da inutilidade de certas coisas. Ele conclui o salmo dizendo assim: e também aqueles que não podiam abraçar os feixes, porque embora, ele diz assim, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. O que é que ele quer dizer com isso? É muito comum você ver na Bíblia o povo abençoando. Não tem bênção para ímpio, não tem bênção para os maldosos. A bênção do Senhor seja convosco. Não temos nem como
expressar uma palavra de bênção para homens maldosos, perseguidores do povo de Deus. É por isso que você vai ver no versículo 5, aquela oração imprecatória, mostrando que a vida deles, daqueles ímpios, era isso aí, a oração que ele está fazendo, era que Deus ia mesmo cortar. Não tem como você chegar diante de uma situação maldosa, achar graça e dizer, é que Deus abençoe e é assim mesmo. Você está entendendo? Ele diz, e também, os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja conosco. Nós vos abençoamos, em nome do Senhor. É isso que nós precisamos, receber a bênção de Deus pelo nosso trabalho, sabendo que a bênção do Senhor não é sobre aqueles que estão no caminho da maldade, mas a bênção de Deus é sobre cada um de nós. Alguém de forma muito desafiada diz, fica tranquilo, essa tua vida que tu está levando, Deus te abençoe, Deus está contigo. Não podemos ser coniventes com as obras infrutíferas das trevas. Não tem bênção na desobediência. Não tem bênção fora da obediência a Deus. Não tem bênção para aqueles que estão se afastando dos retos caminhos do Senhor. Não temos que fantasiar na nossa cabeça que está tudo muito tranquilo, não está. Abre os olhos e diga, Senhor, eu preciso da tua bênção, de ser abençoado por ti. Eu não preciso ter uma vida no pecado e achar que Deus ele tem essa obrigação de me abençoar. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel contigo. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Eu estou aqui hoje à noite, você está aqui porque Deus tem conduzido cada um de nós no seu caminho. Deus tem poupado a minha vida, Deus tem poupado a sua vida, guardado a nossa casa, e assim Ele fará até o dia final. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado à Igreja de Cristo aqui na terra. Como este salmo que traz uma lembrança do passado, é possível pararmos um pouco, pensar como salmista. Passamos tudo isso, mas estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém.